É isso aí, torcida do Timão. Vamos aqui, pessoal, com comentários agora do programa Arena SBT, da SBT, né? Já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Se não é inscrito no canal, torcedor do Corinthians, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Vocês ajudam o canal a crescer e também ajuda no engajamento do vídeo. Agora bora pro conteúdo. Na SBT, com o Emerson Sheik, o Mauro Betting, o Mano, o Cicinho, essa é a nossa escalação e evidentemente que o assunto para dar o pontapé inicial no programa, que você acho que nem viu ainda na TV aberta assim, não deu tempo, começou às 8 da noite e terminou às 10 da noite. Este jogo aí, ó, tá de branco o Palmeiras, tá de camisa preta o Corinthians, o jogo numa lotada Neoquímica Arena, uma bola ajeitada pelo Mateuzinho e o gol do Rodrigo Garro, olha como ele bateu bem no canto, aí tava com a visão encoberta o Everton, além da bola ter ido rente à trave, né? Pegou muito bem na bola o Garro, que já fez um jogo mais legal, o Garro que nas últimas partidas não estava no padrão Garro de qualidade. E olha esse lance aí, ó. Um escanteio para o Palmeiras. Isso acontece muito no futebol, né? Esse tipo de contra-ataque. Disparou o time do Corinthians e o Everton deu uma vacilada, né? No jeito. Parece que ele perdeu a passada. Deixa eu ver que a bola caiu no pé do Garro, não foi? O Garro que passou, acertou e meio que errou. E segundo o próprio Everton, ele calculou mal o tempo e a bola foi mais rápida do que ele imaginava. Acho que é o Mateuzinho que está disparado aqui na direita. Não, Martins. Martins? O Martins disparado na direita e ele toca, o Garro dá um belo passe pro Yuri. E o passe não foi preciso, assim, não foi no pé. Você viu, mas a saída dele foi errado, né? Deu certo. Que deu certo. Deu porque, certo. assim, aí eu não sei Isso se o Everton também. O que o Everton pensou? Vou sair, vou abafar, Mas não é defendendo o Everton, mas o gramado da... Ele é mais rápido. É mais rápido, então, um gramado acho que a que ele bola corre. perdeu, acho que ele acabou... Ele admitiu mesmo, o Everton admitiu publicamente que ele errou o tempo da bola. Concordo com o Sheik, é que é maldade você falar que o cara dá uma baita assistência dessa e ele erra. O que ele tentou fazer não era bem isso, mas deu muito certo. Porque assim, aquela bola lá, o mais fácil era ele meter, com a qualidade que ele Yuri, tem, né? ele meteria no pé do Yuri, e ia chegar só empurrando a bola. Deu certo. Mas ela correu e além do gramado, dá a impressão, ó, que o Everton pode ter pensado, pô, peraí, se ele dominar eu abafo. E aí a bola escapou. Pra falar a verdade, se ele tenta o passe no pé do Yuri, o jogador do Palmeiras ia cortar. Tinha um jogador do Palmeiras já fazendo a frente ali e possivelmente ele faria o corte ali. Se não fosse ali onde o Garro colocou a bola, o jogador do Palmeiras teria talvez a possibilidade de fazer o corte. Foi passe com a perna direita, tudo bem, mano. A outra imagem ali é mais clara. Não, você pode até ter razão, mas eu acho que o Garro, na hora que ele dá o passe, ele não imagina que ele poderia passar a bola no pé do Yuri e o Beck fazer o corte. Isso é coisa de Deus. O jeito que ele pega na direita. Então, essa sua declaração final e inicial, foi coisa de Deus o resultado? Foi. Fato Por quê? que foi. Por quê? Boa noite a todos. Hoje, as forças divinas Sim. estavam amparando o Corinthians. Sim. Porque o negócio é o seguinte, o Corinthians ele vinha de 3 Eu gosto competições. de cara assim, né? Que tem, o cara tem uma espiritualidade Sim, grande. aflorado. Você vê que ele tá sempre, você vê, ele anda Não, mas é que tá. pelos corredores luz. assim, Analise. sempre com uma mensagem. Mas, ó, vamos lá, analisando o básico. O Corinthians ele vinha de 3 competições, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. 2 semifinais que ele perdeu. Sim, e o Palmeiras numa competição só. Sim. O Palmeiras estava muito mais descansado do que o Corinthians. O Palmeiras só está focado no Campeonato Brasileiro. Tá. O Corinthians ele vinha de 2 eliminações, treinador pressionado, a torcida exigindo um futebol melhor, contra um time que está brigando pelo título brasileiro. Claro. Então, diante de todos os aspectos, o Corinthians estava muito mais pressionado, por mais que o Palmeiras também tivesse a pressão para tentar ganhar esse clássico para continuar na briga pelo título, mas tudo vinha contra o Corinthians. Inclusive o mau futebol que o Corinthians apresentou aí nos 2 últimos jogos, contra o Racing no segundo tempo, contra o Flamengo também na Copa do Brasil. Você achou mau futebol nos 2 jogos? Eu acho que no segundo tempo contra o Racing... Os 2 segundos E tempos. até eu que acho o Cuiabá na vitória também não fez um grande jogo. Verdade. Mas os segundos tempos dessas partidas aí, e contra o Flamengo eu até vou colocar o primeiro tempo, porque quando o Bruno Henrique foi expulso, eu esperava um Corinthians mais agressivo na arena que não existiu.
Mas hoje a partida que o Corinthians fez foi exuberante. Mesmo no começo de jogo, o Palmeiras adiantando a marcação e o Corinthians não conseguindo sair, estava tentando fazer ligação direta com frequência, e mesmo assim pegando o Palmeiras de calça curta no contra-ataque. Mas, cara, quando o Corinthians pôs a bola no chão, que aula. Que aula. Eu gosto desses comentários Superação, assim. Eu gosto desses comentários assim, porque assim, às vezes o time ganha o jogo e esse eu falo assim, não. Isso aí Isso eu vou falar daqui a pouco disso aí. Cicinho, você tá muito sério. Por quê? Acabou a gracinha antes. Você assistiu o jogo junto com o Mano? Não. Impossível. Vem cá. Você pode levantar? O microfone tá preso? Posso. Não, eu quero só mostrar um negócio pra você. Você acha que ele viu o jogo de joelho? Paguei a promessa, Aí, né? rasgou tudo De pagar a promessa, né? rasgou tudo a roupa. Mano. Não, agora sim. Foi muito bem, Kleber Machado. O senhor foi muito bem em relação ao Você, figurino. em determinado momento, você não resistiu. Pagando promessa pra caramba, né? Mas olha aqui, ó. A gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco, e a situação do Palmeiras agora fica numa dependência direto do jogo de amanhã. Mas no caso do Corinthians, hoje me perguntaram, o que você acha que vai acontecer no jogo? Eu falei, sabe aquela pra sair da onda? Eu falei assim, empate. Sem achava. muita convicção. Eu total convicção, achei que ia ser um 0x0, queimei a língua de novo. Sem muita Um convicção. jogaço. Porque assim, era um empate que pro Palmeiras resolveria pouco, porque ele ainda precisaria contar com um resultado negativo do Botafogo, que joga amanhã em casa contra o Vasco. E pro Corinthians, pela circunstância da rodada e pelo sufoco que o Corinthians passou 20 rodadas na zona do rebaixamento. Nós chegamos hoje a 32, é isso? 32 pro Corinthians. 32. O Corinthians passou 20 na zona do rebaixamento. Então, hoje, como o Juventude perdeu, o Cuiabá não somou ponto, o Atlético Paranaense perdeu, o Vitória somou ponto, mas o Atlético não, o Bragantino perdeu, o Juventude empatou, perdeu. né? O Bragantino Empatou, empatou. Amanhã tem o Criciúma jogando. Aí a classificação do campeonato ficou assim, ó. Por exemplo, para começar pelo lado de baixo da tabela, né? Ali, ó, o Atlético Goianiense com 22 vai jogar. O Cuiabá já fez os 32 jogos, 28. O Juventude e o Atlético Paranaense, 34. O Bragantino, 35. O Corinthians, pela primeira vez nesse campeonato apertado, ele consegue abrir. Vou botar o Atlético, que está com um jogo a menos, mas ele consegue abrir 4 do Atlético. Ou seja, o jogo a menos do Atlético já não permite, mesmo com vitória, o jogo é Atlético e Atlético. É o Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. Mesmo que o Atlético vença o Galo, o Atlético não chega no Corinthians. Que pela primeira vez está com a melhor média de pontuação, que é fundamental para escapar. 38 A pontos 12, em a 32 38 a jogos. 32, né? 38 pontos e 32. Melhor momento do Corinthians no campeonato. Ó, o Bragantino já está 3 pontos a menos. E o Corinthians, em relação a Criciúma, o Criciúma joga amanhã, ao Bragantino, ele tem uma vitória a mais. E ele estava com um déficit de vitória, que é o primeiro critério de desempate, né? Se dois times empatam com a mesma pontuação, o número de vitórias. Hoje ele está ali, ó, com 9 vitórias, o Fluminense tem 10, né? Mas tem 1 ponto a menos. O Criciúma tem 1 jogo a menos. O Criciúma joga amanhã. Você lembra com quem? Amanhã não. Acho que o Criciúma pega o Atlético, Cruzeiro. talvez. Internacional e Criciúma. Internacional. Amanhã tem jogo, Dia amanhã 5, tem. amanhã. Daqui a pouco eu vou pegar aqui a tabela direitinho. Mas ó, o Criciúma joga amanhã com Porto o Alegre Internacional em Porto Alegre contra o Beira-Rio. Inter. O Bragantino já jogou, o Fluminense já jogou e o Atlético tem esse jogo a menos. Então, assim, a rodada vai para ser preciso. Amanhã tem Inter e Criciúma, o jogo é no Beira-Rio. Amanhã tem Bahia e São Paulo, o jogo é em Salvador, e aí é coisa aqui em cima, no alto da tabela. O Botafogo recebe o Vasco amanhã também. Também jogo assim, o Vasco está com 43, acho que o Vasco já não corre mais nenhum risco. Aí na quarta-feira tem Cruzeiro e Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Acho que é um baita lucro do Corinthians essa rodada, o Sheik. Boa noite, Cleber. Eu acho que dentro do campeonato, não só por
pontuação, mas por desempenho também. É o melhor momento do Corinthians, que é o melhor momento também do Yuri Alberto, que era um cara desacreditado. Nós cansamos aqui de falar das oportunidades que ele perdeu em 23 e 24 também. Ressaltar o trabalho do Ramon, embora, né, o cidadão ali não se agrada muito do trabalho, mas é um cara que... Qual deles? O ano inteiro eu chamei ele de ignorante, né? Eu quero mudar isso. Tô tentando. Fala tô me só esforçando. Ig. Por exemplo, ele tá fazendo Mas filantropia no Corinthians. Mas assim, se você pegar, olha o elenco que ele tem na mão. se você pegar o Corinthians antes dele chegar, era um desastre total. Ah, mas veio reforços, sim, mas é uma obrigação. Uma coisa leva a outra, né? E ele tem feito um bom trabalho, então... Mas você continuaria com ele pro ano que vem? Mano, eu acho que a nossa cultura no futebol tem que mudar um pouco, cara. Eu permaneceria com ele, sim. Aliás, ele deu uma entrevista hoje. Acabaram de me contar que na entrevista de hoje ele falou que foi convidado para dirigir a seleção da Arábia, acho que da Arábia Saudita. Sim. Que teve uma baita proposta, ó, dá uma olhada. E falou que recusou. Vê aí. Olá, Ramon, que tal? Sim. Teve uma proposta. Hable, Ramon, por favor. Y a gente deixou pasar una oferta única que sabían. Fue la semana pasada. Fue la más importante de nuestra historia. Y no refugiamos esa oferta porque no estamos cumpliendo un sueño de ficar en Corinthians. Y estamos muy felices de estar en Corinthians. Yo siempre lo falé hace 8 rodadas atrás, que yo nunca trabajé tan cómodo con un manager como trabajé con Fabinho. Porque ahí en los momentos malos él está ahí, el presidente también. Y muchas veces son cobrados injustamente, porque si a gente sabe el trabajo que están haciendo ellos, del momento que estaba el club, es parabenizar, ¿no se dice? Parabenizar y valorar el trabalho que estão fazendo. Pois é, então eu falei Ramon, mas quando eu falo Ramon e Emiliano, os dois são quase uma pessoa só. Você acha que ele é porta-voz do Ramon? O Emiliano? Porta-voz. Porta-voz. E é bom que o Ramon só coloca ele pra falar quando ganha, né? Quando perde, ele não fala, não. Não, ele fala assim. Mas a proposta aí que eles recusaram. Os dois falam. Imagine que emoção você ser treinador da Arábia lá, é bom só por dinheiro, né? Respeita, Não trabalhou lá, A questão é a seguinte, mas não trabalhando o quê? A seleção da Arábia? Não, vai jogar pra Copa do Mundo. Ah, mas, Kleber. Ué, mas o Zagallo trabalhou lá, hoje, um monte de técnico brasileiro trabalhou lá. Que tem, Ele mesmo trabalhou lá, ele tem uma história bacana. O Jorge Jesus. Se bem que a seleção da Arábia e o Corinthians O Jorge Jesus tá lá. Hoje é O Neymar tá lá. O Cristiano Ronaldo. Mas o Neymar é brasileiro, ele não vai jogar na seleção da Arábia. Não, mas é o melhor momento de Você que é treinador da seleção da Arábia, você vai campeão do mundo. Você vai pra Copa. Não, mas ir lá pra Copa pra participar? Na última Copa, quem ganhou na campeã mundial? Arábia Saudita. Arábia Saudita ganhou na Argentina. Na fase de grupos. Não, ela ganhou o campeão do mundo. Que armado. Cicinho, vá. Para com isso. A diferença da seleção da Arábia com o Corinthians, nenhum ganha. Pelo menos o Corinthians tem emoção. O Corinthians tem emoção. A Argentina no Catar agora. Falando a real, o cara tem o objetivo de ganhar e ele quer continuar no Corinthians. Assistiu a Copa de TV desligada. Quem? Você. É claro que Eu agora... tava na Copa do Mundo, mano. Tô torcendo por mim ainda. Aonde? 2006, Não, tô falando agora em 22 no Catar. No Catar você jogou onde? Você jogou no lugar de quem na Perdeu a Copa? primeira partida O futebol era pra Arábia Catar. Saudita. Catar tinha que jogar o Sheik, tinha o futebol mais ou menos. Eu era Real Madrid. Deixa eu mostrar ao joguei, vivo muito para feliz. vocês agora. O Emiliano citou o Fabinho Soldado, que é o executivo do Corinthians. Ele está falando agora ao vivo, aqui no Arena, o executivo do Corinthians de futebol. A forma e qual é o melhor momento de exercer, mas o Hugo tem conversado com ele constantemente, está muito tranquilo quanto a isso. Feliz demais, né, de estar aqui no Corinthians. É um atleta que chegou há pouco tempo, mas está muito identificado, né, fez um grande jogo hoje, grande defesa, né, o Hugo foi importantíssimo para a construção desse resultado. E a gente vai esperar aí o momento certo para fazer aí o acerto final para que o Hugo, de uma forma definitiva, ele realmente possa ficar muitos anos com a gente aqui. Muito bem, quer dizer, ele está falando, ele está respondendo ao vivo, repito, são 11 horas e 45 minutos. Ele está falando mais uma vez do Hugo. O Corinthians ainda não contratou definitivamente o Hugo, mas acho que não tem
nenhuma discussão, né? Sim. Acho que nem o Flamengo vai conseguir... Que nessa direção do Corinthians vai perder o Hugo. Mas tem um problema aí, ô Mauro. Porque essa direção é complicada. Não, então, mas é que tem aquela coisa do Flamengo topar o... Não, mas fora isso tem o transferban também, porque o Hugo, ele tá com um contrato de empréstimo com o Corinthians. Se você vai transformar esse contrato em definitivo, é um novo contrato. Você tem certeza? Eu não tenho. Eu tô falando porque eu ouvi isso outro dia. Eu ouvi outro dia lá na Bandeirantes, o Capriotti conversando, eu acho que com o Pretzel. Eu não tenho certeza se o fato dele já estar no Corinthians Muda um por pouco. empréstimo, Isso eu também não sei. se a negociação só seria definitiva, ou se esse transferban interfere. Eu não sei. Teria que ser. É registrado também novo teria, contrato. o novo contrato no transferban não iria ser. Assim, Tá, o Corinthians mas o tem novo que contrato, saudar sim, ele os já 7 tem um milhões com o contrato. Balbuena. Não, mas é um novo contrato. Porque é um contrato de Tá empréstimo. bem, mas o Corinthians não pode renovar contrato com o jogador? Então, seria um novo contrato que você não poderia escrever porque é outro tipo de contrato. Mas o mesmo sendo Corinthians mesmo pode atleta. permanecer com o contrato atual e renovar após A tendência é regularizar que o toda a Corinthians situação, né? consiga acertar com o Balbuena a dívida, se não for 7 milhões, eu acho certo. Não, beleza, mas o que eu digo é o seguinte, vai, o Corinthians tem o Rodrigo Garro, Sim. sob contrato. O Corinthians não pode renovar o contrato com o não, Garro? porque seria um outro tipo de contrato, porque é um contrato de empréstimo, um contrato É de um novo contrato. Registra-se o novo contrato. Eu acho que no Mas final eu das acho contas vai dar aditivo. certo, eu acho que nós tá? estamos chutando sem saber, mas eu, pelo menos. Eu tô falando que assim, eu não tenho certeza absoluta, tá? A tendência é que ele fique. O Hugo fique, dá certo, tá? O Corinthians acerte, não é pouca coisa, claro. Pode fazer um Até novo. porque tem mais 1 milhão de Pode reais a fazer ser um pago novo pro contrato Flamengo. e registrar no final do Claro, atual. claro. Qual o problema? Claro. Aí dá tempo de resolver toda a situação. Por exemplo, até quando vai o contrato com o Pois é. Corinthians? Até o final do ano. Até dezembro agora. Empréstimo até Não, o e final do até ano. lá, acho que Ou vai seja, resolver tem a questão do bastante Balbuena. Aí sim, até o final do ano, o Corinthians vai ter Não, que deve ter resolver resolver a questão do Balbuena. alguma coisa. E o Hugo falou também sobre as defesas, ele que acabou de ser elogiado pelo Fabinho Soldado. Bom, realmente, a gente começa o jogo de uma forma, não da forma que a gente queria, a gente sofreu um pouco mais do que o necessário, e nessa hora a gente tem que se manter bem no jogo, se manter tranquilo e saber sofrer também, né? E eu pude ajudar a equipe com algumas defesas e eu tô ali para isso, tô ali para ajudar, tô ali para deixar o time no jogo, para deixar o time inteiro. E graças a Deus fui feliz em fazer algumas defesas e isso ajudou fez com que a gente criasse confiança no jogo, criasse nossas oportunidades. Tivemos a oportunidade de fazer mais gols até no primeiro tempo. E, bom, fizemos um jogo depois desses 15 minutos ali. Mas isso mostra mais ainda a nossa resiliência, porque no momento ruim a gente soube se defender, soube usar o que a gente tinha de melhor. E graças a Deus estamos com a vitória. Escuta aqui, eu tô aqui meio sem entender vocês, porque eu já vi o Corinthians ganhar e vocês falam que jogou mal. Hoje eu ouço falar que alguns caras que passou sufoco e vocês estão falando que foi uma atuação esplendorosa. Não, passou sufoco nos primeiros 13 minutos. O Palmeiras teve 3 chances. Tempo, né? Para variar, o Hugo fez 7.438 defesas. Mas quando o Palmeiras tem a terceira chance com o Veiga, no contragolpe, já um problema técnico. E o Abel foi muito mal na entrevista. Foi uma das piores entrevistas do Abel, dizendo que foram só falhas individuais. Mas nós vamos mostrar já. Vamos falar. Mas o Corinthians assim, jogou bem ou jogou mal? Não, os primeiros 13 minutos, se não fosse o Hugo, o Palmeiras teria feito 2 ou 3. Foi o Corinthians vi. teve méritos de aproveitar esse desajuste tático do Palmeiras. O Corinthians teve momentos assim, foi uma das atuações que normalmente o Corinthians perderia um jogo como esse e venceu muito bem. Em jogos que nos últimos tempos o Palmeiras, mesmo sofrendo, ia buscar um empate ou a virada. Então, virou a chave hoje a favor do Corinthians e contra o Palmeiras. Eu não sei se vocês que jogaram e perderam o jogo atuando bem e ganharam o jogo sem jogar tão bem, se é também um negócio de mudar de chave, mudar de astral. Porque nós vimos alguns jogos, por exemplo, o Corinthians jogando bem e perdendo. Como vimos o Corinthians jogando mal e perdendo. Será que mudou um pouco o astral? E vem com 2 derrotas, como o Mano falou. Sim. Em 2 semifinais, derrotas de eliminação. Então, Kleber, eu acho que o que pega muito, o Mano fala isso bastante, eu também comento muito. O time do Corinthians é um time técnico, não é um time ruim. Individualmente tem bons jogadores. O que oscila muito... É isso aí, torcida do Timão. E vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. Vitória no derby faz Corinthians igualar marca que não atingia há mais de 2 anos no Brasileirão. Na noite desta segunda-feira, o Corinthians recebeu seu maior rival Palmeiras na Neoquímica Arena em jogo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida inteligente,
O Timão soube aproveitar as oportunidades e saiu vencedor por 2-0 para a alegria dos mais de 46 mil torcedores presentes em Itaquera. A vitória significou a quebra de um tabu incômodo para o clube. Havia mais de 2 anos que o Timão não conseguia emplacar 3 triunfos seguidos no Campeonato Brasileiro. Na última vez, isso havia ocorrido entre as rodadas 16 e 20 do torneio em 2022. Em 20 de julho, vitória sobre o Curitiba por 3-1 em casa. No dia 24, vitória sobre o Atlético Mineiro por 2-1 fora de casa. E por fim, no dia 30, vitória sobre o Botafogo por 1-0 em casa. Apenas 85 rodadas depois, cerca de 2 anos e 2 meses, o Corinthians voltou a obter a sequência que veio entre as rodadas 30 e 32 do Brasileirão deste ano. Primeiro em 17 de outubro com a goleada sobre o Atlético Paranaense por 5-2 em casa, depois em 28 de outubro com a vitória sobre o Cuiabá por 1-0 fora de casa e por fim com um triunfo no derby sobre o Palmeiras nesta segunda-feira por 2-0 em Itaquera. Caso o Alvinegro consiga novamente os 3 pontos em seu próximo compromisso contra o Vitória fora de casa neste sábado às 16h30, horário de Brasília, chegará ao 4º triunfo consecutivo na competição, o que não acontece há mais tempo ainda na história do clube, desde dezembro de 2020, ou seja, quase 4 anos. É isso aí, torcida do Timão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!